Olá! Para nossa análise de hoje, a gente vai explorar uma ideia que, olha, mudou bastante o jeito como a gente pensa sobre sucesso, bem-estar, enfim, a inteligência emocional. Vamos investigar juntos o que Daniel Goleman popularizou, né, com base no trabalho original do John Mayer e Peter Salovey, para entender por que essa inteligência pode ser tão ou até mais importante que o QI. Exatamente. É uma ideia muito forte, né? Basicamente, o Goleman diz que a gente tem tipo duas mentes. Uma que pensa, a racional, e outra que sente, a emocional. Elas deveriam conversar, trabalhar juntas, mas às vezes a emocional meio que toma conta. É o que ele chama de sequestro emocional. Sequestro emocional? Isso. Vem lá da amígdala, uma parte mais, digamos, primitiva do cérebro. É por isso que, às vezes, mesmo pessoas super lógicas agem de um jeito totalmente irracional, sabe? Quem nunca perdeu a cabeça? Foi isso. Total. E inteligência emocional seria, então, a nossa capacidade de lidar com isso, de gerenciar essa briga interna. Exato. É a habilidade de gerenciar essa dinâmica. E o Goleman divide em 5 pontos principais, né? Autoconsciência, controle emocional, Automotivação? isso, automotivação, empatia e as habilidades sociais. Parece complexo, mas... É. Vamos por partes. Por onde a gente começa? Qual é a base disso tudo? Bom, tudo começa com a autoconsciência. É a capacidade de você reconhecer a própria emoção na hora que ela surge. Tem aquela história clássica do samurai e do mestre Zen, lembra? O samurai chega furioso, ameaça o mestre, Aham. e o mestre, super calmo. Aqui se abrem as portas do inferno. O samurai, pá, se toca da própria raiva, se acalma, guarda a espada, aí o mestre completa. E aqui se abrem as portas do céu. Perceber a emoção foi a chave, entende? Sem isso, a gente fica meio refém dos impulsos. E entendi. Reconhecer o primeiro passo, tá. Mas e depois? Como é que a gente lida com essas emoções? Principalmente as mais difíceis, tipo raiva, ansiedade. Porque só saber que tô com raiva não adianta muito se eu explodir, né? Correto, correto. Aí entra o segundo ponto, o controle emocional. E olha, não é reprimir, tá? Não é engolir o sentimento. É saber lidar com ele. Para raiva, por exemplo, o Goleman cita uma pesquisa do Dolph Zillman que mostra como é importante ter um período para esfriar. Sair para dar uma volta, respirar. Dá um tempo para a adrenalina baixar. Isso. Antes de reagir no calor do momento. Já para a ansiedade, bom, a preocupação pode até ser útil para planejar e tal, mas vira problema quando entra naquele loop, sabe? Ficar remoendo medos sem achar solução. Tem que saber separar a preocupação útil daquela que só desgasta. Faz sentido. E a automotivação, como ela entra aí? Não é só ter, sei lá, força de vontade. É mais do que isso. Tem muito a ver com o otimismo, com esperança, aquela crença de que a gente tem algum controle, que pode achar um jeito de alcançar os objetivos mesmo depois de uns tropeços. Pensa no nadador o Matt Biondi, Olimpíada de 88. Ele começou mal, resultados bem abaixo do esperado, mas conseguiu se reerguer, focou e ganhou 5 ouros. Isso é automotivação pura. E tem a ver também com o estado de fluxo, sabe? Aquela concentração total, quando a gente está tão dentro de uma tarefa que nem vê o tempo passar. É o pico da performance e da satisfação. E o cérebro, curiosamente, fica mais calmo, mais focado. Nossa, essa ideia do fluxo é demais. E as últimas duas, empatia e habilidades sociais. Essas parecem mais voltadas para fora, para as relações com os outros, né? Exatamente. A empatia é essa capacidade de entender e até sentir o que o outro está sentindo. É a raiz do altruísmo, da conexão. A falta dela é assustadora. Goleman até comenta como muitos criminosos violentos não têm essa capacidade de sentir a dor da vítima, o que permite justificar coisas horríveis. Já a habilidade social é a empatia na prática. É a arte de se relacionar. E tem aquele exemplo fantástico do mestre de Aikido no trem, lá em Tóquio. Esse é incrível. Ele encontra um operário bêbado, super agressivo no vagão, e o mestre não usa força. Ele começa a conversar. Com empatia. Como assim? Ele fala sobre como deve ser bom tomar um saquê quentinho à noite, como ele mesmo gostava. Conecta com o cara. E o operário, de repente, desaba.
Conta da esposa que morreu, que perdeu o emprego. A raiva vira tristeza, vulnerabilidade. Uau! É uma demonstração assim de altíssimo nível de inteligência emocional. Transformar conflito em conexão, pura e simplesmente com presença e empatia. Caramba, então, juntando tudo isso, a grande mensagem é que só o QI, a inteligência acadêmica, não prepara a gente para as voltas que a vida dá. Essas habilidades emocionais que o Goleman chama de inteligência emocional, mas que, sei lá, talvez nossos avós chamassem de caráter, são essenciais. Elas impactam tudo, desde como a gente reage a uma crítica no trabalho, até, sei lá, a estabilidade de um casamento, onde a falta de sintonia, o excesso de crítica pode levar àquela inundação de negatividade que destrói tudo. E o ponto mais animador disso tudo, talvez o verdadeiro pulo do gato, é que, diferente do QI, que é mais ou menos estável, a inteligência emocional pode ser aprendida, pode ser desenvolvida. Ah, isso é bom. É ótimo. A neurociência hoje apoia isso com a ideia da plasticidade cerebral. Existem programas de alfabetização emocional, sabe? Que ensinam crianças e adultos também a identificar emoções, controlar impulsos, ter empatia. E os resultados mostram que isso melhora não só as relações, mas até nota na escola, desempenho no trabalho. Quer dizer, a gente não está fadado a ser de um jeito só emocionalmente. Tem como melhorar, tem ferramentas para navegar melhor por dentro e com os outros. Não é anular a razão, mas juntar cabeça e coração. Precisamente. É um conjunto de habilidades que a gente pode cultivar, com esforço, com prática, com intenção. Dá para ser mais consciente, mais resiliente, mais conectado. Isso deixa a gente com uma reflexão, né? O Goleman escreveu o livro num contexto em que ele via a sociedade ficando mais individualista, com mais dificuldade de conexão. Se essas habilidades podem ser aprendidas, imagina o impacto se a gente investisse mais nisso, em cultivar essa inteligência do coração, não só da mente, nas escolas, nas famílias, no trabalho. Será que não seria um caminho para uma sociedade talvez um pouco mais compassiva, mais funcional? Fica aí para a gente pensar.